Falar em público é um dos 3 maiores medos da humanidade. Eu também já tive medo de falar em público e, na realidade, foi por isso que eu decidi começar a compartilhar conteúdo na internet, pelo Instagram e pelo canal do YouTube. No vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês 3 dicas para você superar o medo de falar em público quando você tiver que gravar um vídeo, tiver que dar uma entrevista, tiver que fazer uma apresentação. Hoje eu fui entrevistado para um podcast que vai aparecer lá por volta de maio, junho, né, pela Bruna, que faz parte do TheYou, né, que é um grupo de networking para empreendedores. O nome do podcast é TheYouCast e é patrocinado pela Perfect Pay e também acontece lá no centro da cidade do Rio de Janeiro, no edifício e escritório da InvestSmart XP. Por que eu falei isso? Porque hoje é óbvio, né? Eu fui entrevistado e naturalmente acontece de rolar um friozinho na barriga quando você vai falar em público. Mesmo sendo um evento gravado, você fica um pouquinho nervoso, você fica com um pouco de ansiedade, mas tudo isso você pode resolver com 3 dicas que eu vou compartilhar aqui hoje. A primeira delas é você se preparar. Se preparar para falar as coisas que você já conhece. O preparo te permite compartilhar o seu conhecimento. Você ter alguns pontos que você quer falar. Funciona da mesma maneira quando você vai fazer uma apresentação. A maioria das pessoas tem dificuldade de fazer uma apresentação porque elas não se preparam antes, elas não buscam conhecer o assunto sobre antes. Elas basicamente, elas procrastinam até o último minuto, juntam algo e chegam lá na frente com medo de não fazer uma apresentação boa, etc. Por conta disso, pela insegurança que elas têm por não ter feito o trabalho certo. Agora, se você fez o trabalho de se preparar, de organizar os seus pensamentos, quando você chegar lá, independente do que for perguntado, você vai conseguir responder ou você vai conseguir apresentar. Então a primeira dica é essa, de você se preparar, estar preparado. A segunda dica, ela vai meio que paralela a essa, né? Muita gente tem medo de errar em público, né? Então, se você errar, as pessoas não vão saber que você errou. Isso é a maior verdade. Uma vez eu estava fazendo uma palestra e eu deu um branco em mim e eu fiquei nervoso. Por quê? Porque eu sabia que estava faltando alguma coisa na minha palestra. Eu sabia que eu não estava lembrando de alguma coisa que eu me preparei, mas que na hora fugiu da minha mente. E aquilo ali causou um estresse ainda maior em mim. Eu fui entrando em parafuso, até que eu olhei para o display para ver lá o que estava lá e aí voltei com um pensamento e continuei falando. Nesse dia eu tive um grande aprendizado. O aprendizado foi exatamente que as pessoas continuaram gostando da palestra, elas continuaram entendendo tudo que eu falei e elas não perceberam que eu errei. Esse é o maior hack que vocês vão aprender. Porque elas não sabem o que você vai. Eu sei que você se preparou, eu sei que você estudou, memorizou, fez tudo bonitinho, porque você fez a dica número 1, né? Você se preparou. Mas a pessoa não vai saber se você errou ou não. Só você sabe que faltou alguma coisa. Então, em qualquer momento que você estiver palestrando, seja assertivo, continue se der um branco, pensa em uma outra coisa, flui, olha para a sua apresentação e continue. Porque as pessoas não vão saber que você errou, não vão saber que você pulou alguma coisa, não vão saber que faltou alguma coisa. Essa é a verdade. Eu gosto de compartilhar esse insight porque é uma dica que foi muito poderosa. Sempre que eu estou palestrando, claro, eu gosto de me guiar pelo slide, eu tenho um preparo que eu faço, mas eu prefiro fazer algo natural. E é por isso que eu dou a dica número 3. Lembre-se, quanto mais autêntico você for, melhor. O que é autenticidade? Para mim, a autenticidade é exatamente isso. É você não ser um robô. É você ser você mesmo na apresentação. É você trazer e se conectar o conteúdo, o conhecimento, de forma que você se conecte com quem está assistindo. Hoje, por exemplo, na entrevista eu tive uma excelente conexão com a Bruna. A gente fluiu muito. Se pudesse, eu teria ficado lá mais 2, 3, 4, 5 horas conversando sobre aquele assunto de alta performance que eu sou muito apaixonado. Por mais que em alguns momentos eu gostaria de ter falado algumas coisas de outra forma, o que mais importa é que eu fui autêntico, eu falei do coração
eu compartilhei os meus conhecimentos, eu compartilhei os meus exemplos, compartilhei situações minhas da minha vida real, dos meus clientes que eu ajudo, tudo fluiu corretamente, né? Independente se houveram alguns momentos que aconteceu um branco, que aconteceu um erro, não de conteúdo, mas um erro no sentido de tipo assim, pô, eu preferiria ter falado de outra forma. Então a gente não fica remoendo, a gente só vai, segue e ser autêntico. Não ser perfeito ainda é mais importante ainda. Essas são as 3 dicas. Compartilha, deixa um like agora no vídeo, ó. Deixa o like aí. Deixa o like agora porque é muito importante. Aproveita para me seguir lá no Instagram, @michelelao1. Segue também o pessoal The Unstoppables, THEUNSPOT, STOP, Unstoppables, ABLES. Ô editor, me ajuda, pai. Beleza? Então, segue eles lá também. O podcast está criando uma gordurinha, né? Então, eles estão fazendo uma base. Provavelmente a minha gravação vai sair lá pro dia, sei lá, final de maio, início de junho. Vai ser bem junto com o término do 75 Hard. Vai ser bem junto também da minha meia maratona, dia 11 de junho. Então vai ser por ali, vai ser bem legal. Então aproveita para seguir eles lá para saber quando que vai ser lançado a primeira, a segunda, a terceira e o meu podcast. Então, um grande abraço para vocês. Compartilha essas 3 dicas aqui que são um pouco simplísticas, mas que de verdade funcionam, tá? Porque eu coloquei elas em prática. Então se prepara, se você errar ninguém vai saber, continua. E por último, seja autêntico. Não tenta trazer, não tenta copiar ninguém. Venha com você e deixa fluir, né? Porque isso é o que mais importa. Beleza? Até amanhã.